Saudações, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma aula. Nesta série de aulas eu te ajudo a sair do nível básico ao nível avançado no Excel, além de te ensinar também a fazer automação de tarefas para que possas ganhar destaque e respeito aí no lugar onde tu trabalhas. Meu nome é Luiz Jô e o tema de hoje é como criar uma base de dados sem erros no Excel. Isso mesmo, eu vou te mostrar nessa aula como é que você faz para criar uma base de dados aqui dentro do Excel, entregar essa base de dados para um outro colega, esse colega preencher algum campo e o próprio Excel fazer o check, o próprio Excel verificar se essa informação está devidamente preenchida ou não, o próprio Excel corrigir essa informação no seu lugar. Então, João, quais são as vantagens de participar nessa aula? Simples. A primeira coisa é que você deixa de perder tempo para estar aí a tentar corrigir uma base de dados. Por exemplo, você fez uma base de dados, passou para um colega, o colega preencheu a informação errada, deu erro, aí você tem que corrigir, aí fica esse vai e vem. Nessa aula eu vou te mostrar como é que você deixa tudo isso no automático. O próprio Excel vai corrigir a base de dados, o próprio Excel vai informar para o seu colega, ei, preencha certo, esse telefone está errado, por exemplo, preencha bem esse telefone. Eu vou te mostrar aqui na prática, clica, clique, passo a passo, como fazer isso nessa aula. E assim, dá uma confiança tremenda você entregar uma base de dados, um relatório para um chefe, quando essa informação está devidamente, quando esse relatório está bem feito, quando essa base de dados está bem construída. Então, as empresas hoje em dia estão à procura de profissionais que sabem gerar esse tipo de resultado, sabem fazer coisas certas e com pouco esforço. Então, é exatamente isso que eu vou te mostrar nessa aula. Mas a primeira coisa que você precisa anotar é o que é uma base de dados. Se você entrar na internet, começar a ver definições, base de dados, conceitos, etc., vão ter vários conceitos aí, mas eu quero trazer aqui um conceito simplificado. Base de dados é um conjunto de informação, presta atenção, base de dados é um conjunto de informação que foi, que foi organizada, que foi devidamente organizada com o objetivo final de gerar um relatório, de gerar informação. Então, quando você começa a olhar para a base de dados nesse sentido, você começa a se perguntar assim, que informações tem que ter na minha base para eu gerar o meu relatório? Essa é a parte estratégica da criação de base de dados. Por quê? Porque muita gente às vezes cria uma base de dados e não sabe muito bem que informação coloca, depois acrescenta, tira. Para você não sofrer com isso, você só precisa se perguntar que informação eu quero gerar no final. Vou dar um exemplo. Vamos lá supor que você quer criar uma base de dados de funcionários de uma empresa e tem a necessidade de no final fazer uma estatística, por exemplo, um levantamento, por exemplo, de quantidade de homens e quantidade de mulheres. Significa que automaticamente na tua base de dados, além do nome de funcionário, você precisa ter o gênero, porque se você não tiver o gênero, você nunca vai conseguir levantar essa estatística, quantos homens e quantas mulheres tem. Então, no final do dia, toda a informação que você precisa gerar no final, ela precisa estar na base de dados. Você nunca vai conseguir levantar essa estatística, por exemplo, se essa informação de gênero não estiver na base de dados. Então, quando você tem consciência do resultado final que você precisa apresentar, da informação que você precisa gerar, automaticamente você vai saber quais campos precisam estar na sua base de dados. Essa vai ser a parte mais simples. Só que nessa aula eu quero te mostrar, eu já preparei os campos aqui com um exemplo assim bem genérico mesmo. Que exemplo genérico? Alguns campos, por exemplo, nome, apelido, data de nascimento, telefone, que são campos genéricos que aparecem, por exemplo, no registro de funcionários. E quando se fala de registro de funcionários, e não só com as técnicas que eu vou te apresentar aqui, você vai poder replicar isso aqui para qualquer exemplo que se adeque à sua realidade. Só que a principal coisa é ter essa capacidade de selecionar que campos precisam aparecer na nossa base de dados. É isso que eu acabei de explicar. Você precisa ter noção do resultado final. E a segunda coisa é conhecer as técnicas, onde é que eu aperto no Excel, que conceitos eu uso para garantir com que todos esses campos funcionem com base nas regras que foram definidas por mim. E eu já vou te dizer aqui, as regras, assim, os conceitos são fórmulas e validação de dados. É sobre isso que vai acontecer essa aula, ok? Então o que eu vou fazer aqui, vou criar uma outra aba, esta aqui, vou inclusive deixar aqui só na esquerda e vou mudar aqui para base de dados. Então nós vamos criar do absoluto zero mesmo essa base de dados, vai ser a nossa base de dados, vai ser a nossa base de dados e nós vamos criar esses campos obedecendo essas regras. Por exemplo, veja aqui o nome telefone só pode ter, tem que ter no mínimo, não pode ter menos que duas letras. Ok? Não existe nenhum nome com menos de uma letra. Então, se alguém chegar ali e tentar abreviar o nome de um funcionário, por exemplo, o próprio Excel vai lhe dizer, ei, nome está errado. A data de nascimento, por exemplo, não pode cadastrar ninguém com menos de 18 anos, nem mais de 60 anos. Então, o próprio Excel vai fazer esse check para a pessoa e vai lhe informar, essa data está errada. Então, eu quero te mostrar onde apertar no Excel gerar esse tipo de resultado diferenciado, ok? Então, tá aqui, a nossa base de dados vai ser essa. Eu já vou selecionar esses campos, vou fazer Ctrl C para copiar esses campos. Só que esses campos estão na vertical, então eu quero colar eles na horizontal aqui. Como é que se faz isso? É só vir aqui para o Paste e clicar nessa opção aqui, Transpose, que vai nos permitir colar na posição contrária. Já que os dados aqui estavam na vertical, com o Transpose eu deixo eles na
horizontal. Então, pronto, aqui estão os meus campos. Então, uma coisa que eu vou fazer é selecionar aqui e vou abrir um bocadinho só para os campos ficarem separados aqui, bem bonitinho, tudo bonito, ok? Essa aqui é a nossa base de dados, basicamente. E uma coisa que eu até vou fazer aqui, vou selecionar esses campos, vou fazer, venho para aqui, vou colocar essas bordas, prontos. Aqui no cabeçalho vou pintar de uma cor um pouco diferente, ok? Uma cor um pouco diferente, pronto. Então vamos lá começar a trabalhar aqui essa nossa base de dados, regra de cada um dos campos, assim como foi definido. E é aquilo que eu disse, o segredo está em dois conceitos, fórmulas e validação de dados. Você vai ver aqui, eu vou fazer passo a passo, ok? Então vamos lá, nome não pode ter menos de duas letras. O nome não pode ter menos de duas letras. Essa aqui é uma das mais simples. Aqui em validação de dados, quando você vem aqui para essa aba Data, existe essa opção de validação de dados. E, João, o que é esse conceito de validação de dados na prática? Anota aí. Validação de dados é o conceito dentro do Excel, ou é a funcionalidade dentro do Excel, que vai te permitir definir regras de preenchimento numa célula. Então, fazer uma base de dados que ela sozinha consegue se corrigir. Ah, essa informação está errada. Corrige assim. No final do dia, é definir regras de preenchimento para uma célula. Então, a validação de dados vai te ajudar. Só que algumas vezes a validação de dados vai ter limitações. E você vai precisar combinar a validação de dados com algumas formas. É por isso que eu trouxe alguns exemplos aqui para te mostrar também a fazer isso. Para te ensinar também a fazer isso, ok? Então, eu vou clicar aqui em validação de dados. Vou clicar aqui em validação de dados. Está aqui a janela do Data Validation. Então, aqui existem três coisas que você precisa dominar. Input Message, por exemplo. É uma mensagem de input normal. Nós nem vamos explorar isso aqui. Mas tem, por exemplo, aqui a mensagem de erro. Sempre que der erro, qual é a mensagem que tem que ser apresentada? Nós vamos trabalhar isso aqui nessa aula. E aqui existem várias regras. Várias regras. Uma delas, por exemplo, é essa aqui. Assim, basicamente limitação de texto, o tamanho do texto, ok? Então vou clicar aqui tamanho de texto e quando você clica tamanho de texto, o Excel já abre novos campos. Então aqui em Data, por exemplo, o tamanho de texto tem que estar entre quantas letras? Um nome pode ter assim incontáveis letras, então eu não preciso deixar assim nessa opção entre. Eu vou colocar aqui o nome tem que ser maior ou igual. Ou seja, estou a dizer assim, a quantidade de letras tem que ser maior ou igual, ok? Maior ou igual. Vou clicar aqui. Então diz assim, qual é o valor mínimo? O valor mínimo é 2. Quer dizer, o nome tem que ter no mínimo, ok? No mínimo. Jô, dá exemplo do nome que tem no mínimo duas letras, Jô. Esse aí é um bom exemplo, ok? Então aqui está. O nome tem que ter no mínimo, tem que ser no mínimo duas letras. Então vou clicar aqui, ok. Nesse exato momento, se eu clicar aqui L, por exemplo, e clicar Enter, veja o que acontece. Está aqui. Ele já diz que está a dar um erro. Só que aparece um erro ali com uma mensagem que talvez o teu usuário também não vai entender. Então, quando você vem para aqui para validação de dados, é aqui que você customiza a mensagem de erro. Você pode dizer assim, nome incorreto, por exemplo. Esse é o título. E aqui vai ser o logotipo que vai sair aqui. Nós podemos colocar esse de stop mesmo. E depois aqui você pode escrever, digite um nome que contenha no mínimo duas letras. Simples quanto isso. Então, se o usuário chegar aqui e escrever L, clicar Enter, ele já vai ver aqui, opa, o nome está incorreto, digita o nome que contenha no mínimo duas letras. Você já não precisa estar ali do lado da pessoa para dizer, ei, o nome tem que ter no mínimo duas letras. Você não precisa perder teu tempo a explicar isso para a pessoa. O X já vai fazer por si. Então, aqui você ganha tempo. Você começa a ter as coisas assim mais assertivas. Você vai ter mais confiança para pegar esse relatório e entregar para teu chefe. Chefe, construímos uma base de dados, as pessoas preencheram e está aqui a base de dados. Você tem certeza que a informação está certa? Por quê? Porque o próprio Excel nem deixa o usuário, entre aspas, cometer algum erro, cometer alguma falha, ok? Então está aqui, digita o nome que contenha no mínimo duas letras. Então o usuário, nem que ele clique aqui, retry, o Excel vai colocar aqui, ele tem que escrever aí um nome correto. Jô, agora sim, agora está certo. Jô pode ter vários nomes também, pode, mas ele, assim, nome é uma coisa complicada para definir regra, né? Se ele chegar aqui e escrever isso aqui, mas aí também se funcionar não seria maluco de fazer isso, ok? O que nós precisamos mesmo é evitar aquele erro manual. É por isso que temos de definir algumas regras genéricas. Então, o mesmo funciona para o apelido. O mesmo funciona para o apelido. Vamos lá fazer de novo aqui, apelido. Para o apelido vai ser assim, de novo. Vai ser a mesma regra. Tem que ser maior ou igual, no mínimo duas letras e pronto. Então, nome, vou escrever aqui Luiz, apelido J, já não passa. Tem que ser Jó.
E eu posso fazer a mesma coisa também. Posso trabalhar aqui a mensagem de erro. Apelido, apelido, apelido incorreto. Digite um apelido que contenha no mínimo duas letras. Ok. E dou um ok. Pronto. Se o usuário chegar aqui e colocar J só, não vai passar. Vai aparecer uma mensagem que ele consiga também entender o que está a ser feito. Normalmente essa mensagem tem que ser sempre estratégica. Em vez de dizer erro, diga realmente qual é o erro que deu. É porque o nome tem no mínimo duas letras. Aí o usuário vai entender que eu tenho que escrever bem. Opa, falhei aqui, está a faltar um O aqui. Está a faltar O aqui. Está a faltar O. Pronto, já está certo, por exemplo, ok? Já está certo. Vamos lá agora para a data de nascimento. Agora começa a haver um pouco mais de complexidade. Esse aqui já matamos, né? Posso até pintar de verde aqui. Pronto, matamos. Veja lá que aqui começa a surgir um pouco mais de complexidade. A data de nascimento não pode ser menor de 18 anos e também não pode ter mais de 60 anos. Antes mesmo de ir para a Data Validation, você primeiro precisa entender o que significa não ser maior de 18, não ser menor de 18, ok? Você primeiro precisa ter essa regra definida em algum lugar. Então, eu vou criar aqui do lado, eu vou escrever assim. Data atual. Posso ver aqui, na verdade, essa questão de menor de 18, maior de 18 tem a ver com ano, né? Então vou colocar aqui ano atual. Eu vou fazer assim, ano atual. Eu vou fazer assim, vou colocar aqui 2021, ok? Então o máximo nesse caso, 2021, se eu fizer assim, 2021 menos 18, eu terei aqui nesta célula 2020, 2003, ou seja, quem for superior a 2023 não tem menor de 18 anos, ok? E nós vamos fazer menos 18 em 2023. Esse aqui vai ser o meu valor máximo. E meu valor mínimo. Então veja só o que eu estou a fazer aqui. Eu estou a construir uma regra antes mesmo de usar validação de dados. É por isso que eu disse, o segredo, o segredo de tudo é validação de dados. Porque validação de dados é o conceito que vai te permitir definir regras de preenchimento na célula. Só que além da base de dados, além da validação de dados, muito mais do que validação de dados, você precisa ter a lógica para sempre ter a capacidade de entender o que você quer, a regra que você definiu para preencher o campo e, e por vezes misturar com algumas formas, ter clareza disso. Então, você começa a perceber aqui a complexidade a surgir, já, por exemplo, a data de nascimento. Você primeiro precisa entender bem o que significa, estamos a trocar as palavras, basicamente. Não pode ter menor que 18 anos. Dizer não pode ser menor que 18 anos, em outras palavras, significa aqui que não pode ser maior que 2003. Simples quanto isso. E não pode ter mais de 60 anos, significa que não pode ser menor que, vou fazer aqui 2021 menos 60, significa que não pode ser menor que 1961. Ou seja, a data de nascimento tem que estar nesse intervalo. Tem que ser de 1961 a 2003. Se for 1960, por exemplo, tem mais de 60 anos. E se for 2004, tem menos de 18 anos. Ok? Então, você também precisa ter a capacidade de trocar essas palavras, simplificar essas regras de preenchimento para aqui. Por quê? Porque por vezes, quando tu vais criar uma base de dados, por exemplo, quem define as regras de preenchimento não és tu. Talvez é teu líder, talvez é alguém de uma outra área que vai dizer assim, eu preciso de uma base de dados com esta informação. Ou talvez tu mesmo também entendes a regra, mas não consegues traduzir isso para isso. Não precisa desenvolver essa capacidade, isso é importante, ok? Então veja bem, eu acabei de traduzir esse texto aqui para isto. Agora, nesse exato momento, eu já sei. Nesse exato momento, eu já sei que, o ano não pode ser menor que este, menor que este. E, inclusive, que eu fiz fórmula que mesmo aqui, onde eu escrevi 2021, quando eu escrevi 2021, eu tinha que colocar a fórmula aqui. Como é que eu faço? Eu posso colocar aqui, por exemplo, year, que vai me dar ano. Só que para eu colocar um ano, eu tenho que colocar data. Eu posso colocar aqui, por exemplo, today. Today é uma fórmula. Today. Então vamos lá, deixa eu explicar de novo. Se eu fizer assim, today, fechar parênteses, enter, today vai me dar essa data. O today vai me dar essa data. Aqui está essa data. Só que como isto aqui é data, existe uma fórmula que é year. Se eu colocar a data dentro, o today dentro do year, eu hei de ter um ano daquela data. Então eu posso mudar isso aqui. Isso aqui já é um ano, só que
o Excel está mostrado de uma outra forma porque esse campo está formatado como data. Então eu posso vir aqui mudar o formato desse campo para genérico, por exemplo, e daqui, aparecer aqui 2021. E por que eu estou a fazer forma em vez de escrever aqui manualmente 2021, etc? Por quê? Porque como isto aqui é uma base de dados, veja só que louco, né? Como isso é uma base de dados, nós vamos entregar para uma outra pessoa preencher. Quando for 2022, 2023, 2024, 2025, para eu não ter que chegar ali e ajustar as coisas, eu posso ter esses campos aqui prontos. Eu posso ter esses campos aqui prontos. Não, em 2022, essa base de dados vai se ajustar, vai pegar essa informação aqui, onde é 2003, vai ajustar para 2004, aqui onde é 1961, vai ajustar para 1962 automaticamente. Esta é a vantagem de usar fórmulas. É por isso que eu disse, o segredo para criar uma base de dados é dominar fórmulas e é dominar validação de dados. Eu sei que o mundo de formas também é complexo, tem muita coisa, ok? Então vai me acompanhando aqui, entra aqui na descrição, tem um link, vai levar ao meu canal de Telegram. Lá eu partilho muitas dicas sobre fórmulas, etc. Então entra lá se queres continuar a aprender fórmulas, aprender várias coisas assim, voltadas para esse mundo aqui de muito profissionalismo dentro do Excel, ok? Então, já que nós já definimos essas regras, é só clicar aqui em Data agora, vir aqui em Validação de Dados, aqui agora, quando você clica nessa opção, existe aqui a opção de Date, Data. Agora, se ele diz assim, por exemplo, existem várias coisas aqui, a data não pode estar neste intervalo, não pode ser igual a esta, tem que ser menor que esta, enfim. Nós vamos colocar exatamente between, que significa entre. Então significa que a data tem que estar entre 1961, que é a menor data, e tem que terminar nesta maior data. E por que eu não estou a escrever a data, o ano aqui, 1961, aqui 2003, e sim estou a linkar com essas células. Estou a fazer isso porque quando o ano mudar aqui de forma automática, aqui também vai mudar de forma automática, automaticamente a minha regra de validação também vai mudar. Então o que eu estou te ensinando aqui? Eu estou te ensinando aqui a definir regras de validação. Presta atenção, estou a te ensinar a definir regras de validação e deixar o seu trabalho realmente no automático. Quando você criar essa base de dados, você vai entregar para o teu chefe com certeza absoluta. Ei, senhor, essa base de dados está bem feita, tem informação certa e quando o ano mudar, também vai mudar automaticamente. Não preciso nem gastar meu tempo, minha energia a tentar entender como é que isso vai acontecer, mas a verdade é que já está lá. Eu já fiz, ok? Então, pronto. Se eu chegar aqui, vamos lá. Date agora. Se eu chegar aqui e colocar, por exemplo, ano 2004, mês 1, dia 1, fechar parênteses, enter, veja só, já deu erro. Já não customizar a mensagem de erro, vamos trabalhar também a mensagem de erro. É, data e, podemos ver aqui, data inválida. Registre somente funcionários que tenham que sejam, aliás, que sejam maiores de 18 anos e funcionários com idade superior a 18 anos e inferior a 60 anos. Por exemplo, superior ou igual, né? Com idade superior ou igual a 18 anos, inferior ou igual. Pronto. Então você coloca aqui um OK. E ali está. Se a pessoa chegar aqui, date, tentar registrar alguém de 2004, veja só que louco, mês 1, ano, dia 1. O sistema já diz, ei, data inválida, amigo. Você tenta registrar aqui alguém, por exemplo, de 1960. 1960, data inválida, amigo. Tem que estar nesse intervalo de idade. Mas se você tenta registrar, por exemplo, alguém de 2000 aqui, vamos lá. Você tenta registrar alguém de 2000. O sistema. Opa, como assim não passou? Ano 2000. Espera aí, deixa eu colocar, por exemplo, 1994. Registro de funcionários. Então eu defini alguma coisa errada aqui na nossa regra de validação. Vamos lá entrar de novo aqui. Vamos lá ver aqui. Data. Ah, ok. Eu só coloquei o ano, não a data. Ok. Vamos fazer assim. A data vai ser aqui. Vamos lá colocar as datas aqui do lado. Vamos lá. Date, data, tem que ser este ano. Mês podemos colocar janeiro, dia 1. Ok? E vou pegar essa forma, vou colocar aqui.
Já o que você fez? É basicamente criar uma fórmula que pega o ano, este ano nesse caso, mês de janeiro, dia 1 de janeiro. E vou fazer a mesma coisa aqui. Então, pronto. Agora eu hei de vir para aqui. Por quê? Porque isto aqui é data. Eu estava a indicar somente o ano. Então, aqui na data de início tem que ser dia 1 de. Tem que ser uma data completa, não ano. E aqui também tem que ser uma data completa, não ano. Então, vamos lá testar agora. Eu vou colocar aqui date. Vou colocar aqui ano de 2000, por exemplo, mês de junho, dia 1. Tá aí, passou. Aqui onde vinha 2000, agora posso mudar para 2004, por exemplo, já não passa, ok? Posso mudar aqui, por exemplo, para 2003, passa. Veja só que interessante. Vou mudar aqui para 1960. Tem que testar normalmente as coisas, ok? Tem que testar, passou. Vou colocar aqui para 1994, passou. E por aí vai. Então, assim, o que eu estou a trazer aqui na mesa é um conhecimento totalmente diferenciado. É um conhecimento totalmente. Quantos profissionais sabem fazer isso no mercado? Quando as pessoas sabem definir uma regra de preenchimento, quando as pessoas não criam uma base de dados sem regra de preenchimento, e às vezes o funcionário, por erro de digitação, está ali a registrar muita informação, está cansado, digita uma informação errada. E você corre o risco de entregar a informação errada. E assim, no dia que descobrem, eu já passei por isso, tá? Já fiz relatórios com informação errada para a liderança. E não tem pior coisa quando as pessoas descobrem que tua informação está errada. Toda a tua credibilidade vai para o lixo. E as pessoas começam a duvidar do trabalho que você está a fazer. Então não tem melhor coisa que realmente assim, você fazer um relatório e você ter confiança que isso aqui está certo. Eu posso entregar essa base do jeito que está para outras pessoas preencherem. Outras pessoas preencherem. E essas outras pessoas ao preencher, eu nem preciso vir aqui olhar dado a dado, porque eu tenho a certeza absoluta que toda data que está aqui não tem nenhuma data que vai ter nenhum funcionário menor de 18 anos e maior de 60 anos, por exemplo. Por quê? Porque eu já defini minha regra de preenchimento, eu sei fazer uma coisa que pouca gente sabe fazer. Então eu quero que tu aprendas isso, ok? Eu quero que tu aprendas isso. Então vamos lá avançar aqui. Jô, mostra. Vamos lá pintar aqui de verde. Vamos pintar aqui de verde. Opa, pronto. Vamos lá, agora telefone. Já estou com dúvida. Coloca as dúvidas aqui nos comentários também, ok? Eu pessoalmente vou responder um a um, ok? Telefone. O telefone, veja bem, o telefone tem que ter 9 dígitos. Assim, o telefone tem que ter nove dígitos, nesse caso, 8, 2, 4, 90, 100, vários números. E também, além de ter 9 dígitos, o telefone também não pode, por exemplo, ter nenhuma letra, alguma coisa assim. E agora, se você vier aqui para data, por exemplo, validação de dados, não tem como exatamente, se você vier aqui para o decimal, por exemplo, quer dizer, não, há de ser difícil definir essas duas regras. Então, para isso, a própria Microsoft deixou essa opção aqui que é custom, que é uma regra customizada, onde o próprio usuário customiza essa regra. Como é que funcionaria uma regra de customização? Ia funcionar através de duas formas. É por isso que eu disse, o segredo de validação de dados é dominar. Aliás, o segredo para criar uma base de dados sem erros, uma base de dados consistente, uma base de dados assim, em que tu tenhas muita certeza. São dois apenas. É dominar. É dominar validação de dados e dominar fórmulas. Então, se você tem dificuldades com fórmulas, entra no meu canal de Telegram. Aqui na descrição tem um link para você entrar no Telegram. Telegram é um aplicativo parecido com o WhatsApp, onde eu mando lá sempre áudios, dicas, ensino a usar outras formas, etc, ok? Então, vamos lá. Vamos lá. Se você for a ver aqui, eu vou fazer assim. Eu vou fazer assim. Eu vou fazer assim. Primeira regra de preenchimento é a função len. O que a função len faz? A função len está aqui. Retorna o número de caracteres. O número de caracteres. Então eu vou, por exemplo, vou pintar aqui só para você entender. Eu só quero dar o exemplo antes de eu fazer ali, só para você entender. Vamos supor que aqui tem um texto, por exemplo, 828282. A função len o que faz? A função len faz o seguinte. Len texto, fechei. Len te dá exatamente a quantidade de caracteres que tem naquele texto. Então, eu quero números que tenham pelo menos 9 caracteres. É a função len que vai me dizer se esse texto tem 9 ou se tem 10. Está aqui. É a função len que vai me dizer isso, ok? Só que o número de telefone, se eu colocar aqui, por exemplo, letra A, continua a ter 9 caracteres. Então, além de verificar a quantidade de caracteres, eu preciso verificar se isso aqui é um número. Então, existe uma fórmula que é isnamba. Isnamba. Isso é um número.
is number. Dá um verdadeiro ou falso, né? É um número. Se eu clicar aqui e fechar parênteses, ele vai dizer nada, não é número. Mas se eu tirar essa letra A e colocar um número, ele vai dizer sim. Tudo que está escrito aqui é número. E sim, aqui é 9. Então, se essas duas condições forem satisfeitas, eu tenho o número de telefone. Então, eu posso fazer assim. Eu posso fazer assim. And, que é uma função lógica. And é uma função lógica que verifica se uma condição foi atendida. Então, o and vai verificar o quê? O and vai dizer assim. Len, o len deste, vou fechar parênteses, é igual a 9. Essa é a primeira lógica. Se o len for igual a 9 e is number, se isto aqui is number, se for true, então é verdade. Então tá aqui. Se eu chegar aqui a alterar alguma coisa, mudar, por exemplo, não tem número, o len aqui já dá false. Ou se eu chegar aqui e colocar tudo número, mas, por exemplo, acrescentar mais de um, mais de 10 números, aqui também já dá false. Então, essa fórmula, ela só vai dar verdade se aqui só tiver número e os números forem 9. Então, é essa fórmula que eu posso usar para customizar. Então, deixa eu te mostrar aqui. Então, veja só, tem que dominar a fórmula, não tem jeito. Eu sei que Fórmula é um mundo. Acompanhe as minhas aulas porque eu divulgo aqui vários conteúdos relacionados a isso, ok? Então eu vou clicar aqui em Data. Eu vou clicar aqui em Data. E se tiveres dúvida também coloca nos comentários que eu vou te ajudar, ok? Eu vou clicar aqui em... Eu vou clicar aqui em Custom. Por que Custom? Porque não tem nenhuma regra aqui que eu consigo usar. Eu não preciso customizar a regra. Nesse caso, através da fórmula. Então eu vou dizer assim, and, se o len, veja bem, se o len se o len deste campo for igual a 9, se naquele campo, aqui tem que fechar parênteses, se neste campo tiver exatamente 9 caracteres, e, 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 se estes 9 caracteres, se esses 9 caracteres forem número, então is number, então pronto, pode preencher, ok? Inclusive eu também posso vir aqui e customizar já a mensagem de erro. Número inválido. E eu posso preencher aqui. O número deve conter 9 dígitos. 9 dígitos. 9 dígitos. 9 dígitos. Ok. Pronto. Então se a pessoa chega e diz 82, sei lá. Tá aqui. Erro. O número deve conter apenas 9 dígitos. Então vamos lá deixar 9 dígitos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, está ali, passou. Mas se eu mudar aqui, por exemplo, esse número 8, eu colocar aqui A, por exemplo, pronto, erro. O número deve conter somente 9 dígitos. Veja só que interessante. Veja só que interessante. Então, pronto, matamos mais um aqui. Então, vamos lá. Agora, cidade e bairro. E eu trouxe esse exemplo também de propósito porque eu quero que tu entendas as coisas na prática. Isso aqui é um exemplo clássico. Cidade ainda está fácil. Por quê? Porque cidade eu só preciso garantir que deve haver padronização. Ou seja, se você deixa as cidades para serem preenchidas, vou dar um exemplo. Alguém chega aqui em Maputo, outra pessoa chega aqui MPT, por exemplo. Isso é ruim quando você quiser fazer um relatório para levantar estatística, por exemplo. Porque se você fizer uma forma onde pesquisa lá o texto, quantas vezes eu tive pessoas de Maputo, por exemplo, como aqui está escrito MPT e não Maputo, ou a pessoa ao digitar também pode falhar. Você pode querer escrever Maputo mesmo, Maputo, e sei lá, o teclado, alguma coisa falhou ali. E a pessoa nem viu, registrou, sei lá, 60 dados no dia e depois não viu. Então, é importante garantir que o usuário não preencha campos. Isso é genérico para base de dados. Todos os campos que tiverem opções. Vou dar exemplo, gênero, tem que ser ou masculino ou feminino, por exemplo. Você não precisa deixar o usuário preencher. Usa sempre listas. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar as províncias aqui. Vou colocar as províncias nas cidades, daqui Maputo, Beira, por exemplo. Maputo, Beira. Poderia colocar várias, ok? Eu até poderia trazer isso pronto, só que eu quero te mostrar na prática. Eu quero te ensinar, eu quero que saias dessa aula gerar resultado. Eu não quero te mostrar como fazer de fato. Então eu faria assim, Maputo Beira. E a verdade vir aqui, validação de dados, tá aqui, lista. E aqui em lista, simplesmente selecionar esses campos e ok, pronto. Então o usuário chega aqui e coloca Beira ou Maputo. Até aqui tá fácil, já tá padronizado, já matamos isto aqui.
isto aqui. Até aqui está falso. Só que qual é o problema então que existe? O problema está no bairro. Por quê? Porque às vezes a pessoa, por exemplo, selecionou Maputo e de repente pode correr o risco de selecionar um bairro da Beira. Ou selecionou Beira, de repente correu o risco de selecionar um bairro de Maputo. Jogo, como é que eu faço para garantir que o usuário, se selecionou Maputo aqui, aqui só vão aparecer bairros de Maputo para ele escolher. E se ele selecionou Beira, aqui só vão aparecer bairros da Beira para ele escolher. Aqui é uma técnica avançada e de novo tem tudo a ver com fórmulas, tem tudo a ver com fórmulas. Então vou te mostrar aqui de novo, vou te entregar aqui de novo um conhecimento diferenciado para realmente tu te destacar já no lugar onde tu trabalhas. Eu assim garanto. Não tem como você construir uma base de dados dessa e as pessoas não admirarem, porque quando as pessoas sabem fazer isso? Essa é a pergunta que eu me faço. Quantos profissionais no mercado sabem fazer isso? Para você estar numa posição diferenciada no mercado, você precisa saber fazer alguma coisa que poucas pessoas sabem fazer. E realmente isso aqui assim, é uma coisa simples. Eu vou te mostrar aqui de forma simples, que realmente é simples. Estou a tentar explicar isso aqui de forma mais simples possível. Se você ainda tiver dúvida, coloque aqui nos comentários, que eu pessoalmente vou te responder, ok? Eu pessoalmente vou te responder. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar os bairros aqui por baixo. Vou colocar aqui, por exemplo, Alto. Vamos lá, Alto. Maé. Museu. Sei lá, Bar do Costa do Sol, Costa do Sol. Vamos lá para Beira, por exemplo. Vamos colocar aqui Baixa. Manga. Aero. Aero. Aeroporto. Por aí vai, ok? Não foca muito nos bairros, foca mais no exemplo que eu quero que tu entendas. Então já organizei essa informação. Como é que eu faço agora para criar uma lista aqui dentro do Data Validation? Como é que eu faço para criar uma lista que seja, como é que eu posso explicar? Uma lista que entenda, se for Beira, eu tenho que trazer esses bairros, se for Maputo, eu tenho que trazer esses bairros. Existe uma fórmula aqui dentro do Excel, é uma função, uma fórmula chamada indirect. Eu vou fazer assim, indirect. O que esta fórmula indirect faz? Ela diz assim, para este texto, qual é a lista correspondente? Para esta cidade aqui, qual é a lista correspondente? Ok? Eu vou clicar OK. Eu criei lista. Fiz uma fórmula, chama indirect, fiz isso, ok. Ele pergunta algumas coisas, você só clica ok e pronto, está aqui, lista. Só que por que ele não está conseguindo preencher? Porque eu ainda não informei para o Excel, por exemplo, Maputo, qual é a lista correspondente. Não, quando eu clico aqui não acontece nada, porque o Excel não sabe, o Excel não sabe que para Maputo tem essa lista, para Beira tem essa lista. Então eu preciso informar para ele. Aqui informa, existe um conceito de validação, de definição de nomes. Eu não vou explorar muito a fundo, mas eu vou te mostrar só para você conseguir fazer, ok? Porque é um conceito assim já estaria a sair do foco dessa aula, porque definição de nomes também é um conceito grande relacionado à forma, e assunto de forma também é um mundo. Eu sei que você sabe que assunto de forma é um mundo, ok? Mas eu quero ensinar sobre validação de nome, definição de nome, só para você conseguir fazer isso aqui. Então, aqui em definição de nomes, você pode clicar aqui, definir nome, está aqui Maputo. Como o nome é Maputo, você vai dizer assim, esse texto Maputo, ele referencia aqui lista. Você seleciona a lista dos bairros de Maputo. Eu vou clicar OK. E eu vou fazer o mesmo para Beira. Vou definir aqui Beira. O texto Beira, a lista dos dados da Beira é esta aqui. Vou clicar OK. Agora, como eu fiz indirect e fiz uma lista, aqui está Maputo. Quando eu clico aqui, veja só, aparece Alto Mesmo Museu Costa do Sol. Quando eu mudo aqui para Beira, automaticamente aqui vai aparecer Baixa Manga Aeroporto. Então, automaticamente o Excel já vai saber quais são os bairros daquela cidade. Então, agora o usuário não corre risco. Se o usuário clicou Maputo aqui, ele só vai selecionar bairros de Maputo. E se ele clicou Beira aqui, ele só vai selecionar bairros da Beira. Isso aqui vai garantir a assertividade. Isso vai fazer com que a pessoa não cometa erros. Não, veja só que louco. Nessa aula eu te mostrei aqui como criar uma base de dados de forma simples, garantir a assertividade. Não tem como a pessoa preencher uma data de nascimento que não esteja correndo. Não tem como a pessoa colocar um número de telefone que não esteja correndo. A não ser que a pessoa já queira sabotar de forma intencional. Mas se a pessoa realmente quiser tiver a fazer um trabalho profissional, você vai criar uma base de dados que vai lhe ajudar, vai direcionar essa pessoa e você não precisa gastar teu tempo e estar ali do lado. Não, preencha o número de telefone assim, data de nascimento, tens que ter atenção, realmente, já não precisas gastar esse esforço manual. O Excel automaticamente faz esse trabalho para si, faz esse trabalho por si.
Então, é isso que eu queria te entregar nessa aula. É esse conhecimento diferenciado que poucos profissionais sabem. Por quê? Porque eu quero realmente que tu te destaques aí no lugar onde tu trabalhas. Deixa aqui seus comentários, coloca um like, um abraço e nos vemos na próxima aula.